Amém. Graça e paz a todos. Eu sou o reverendo Celso Melo, bispo primário do Ministério Adorando ao Rei, no Rio de Janeiro. E venho aqui para esclarecer algumas dúvidas de muitos de vocês. Amém? A princípio, eu peço que vocês abram suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Amém? Atos 2. Atos é um livro maravilhoso que relata tudo o que os apóstolos fizeram no período inicial da igreja primitiva. E, especialmente no capítulo 2, nós temos a descida da Ruach HaKodesh, né, do Espírito Santo, né, que muita gente pronuncia errado, até pronuncia Ruach HaKodesh, né? Lembrando que o certo é Ruach HaKodesh. Ok? Vamos lá. A descida do Espírito Santo. Atos 2, versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Amém? Bom, amados, aqui nós temos um relato sobre o aparecimento do Espírito Santo aos apóstolos, aos discípulos. Bom, você deve estar pensando, o que tem a ver esse texto? Disso eu já sabia. Qual seria a dúvida que o pastor Celso, né, o bispo Celso, o reverendo, chame como quiser, né, disse que talvez eu tenha. Então eu vou dizer para você. Uma das dúvidas é isso aqui. Por que os pastores gritam tanto nas igrejas evangélicas? Vamos começar por esse ponto. Isso não é verdade. Amém? Você deve estar dizendo aqui nesse momento, o pastor Celso está mentindo. Na minha rua tem uma igreja e é gritaria o tempo todo. Não, eu não estou mentindo para você. Estou falando a realidade. Nem todas as igrejas são, digamos assim, barulhentas. Vamos lá. Igrejas tradicionais, tais como luteranos, presbiterianos, congregacionais, anglicanos e outros reformados, possuem uma liturgia muito semelhante à liturgia da Igreja Católica, né? Portanto, sem exageros, sem gritaria, numa forma de falar assim como eu estou falando com vocês. Embora eu esteja falando de forma cansada, porque, confesso, acabei de sair do culto, o tempo está muito frio, né? Eu estou aqui em casa, não estou na igreja, já cheguei em casa, e da forma que cheguei eu estou aqui fazendo essa gravação. Então, amados, eu tenho que afirmar para vocês isso. Não é realidade essa história de que toda igreja evangélica grita. Amém? Toda igreja evangélica é barulhenta? Não. Existem igrejas que não são barulhentas, tais como essas que eu falei, as igrejas reformadas. Então, que igreja é barulhenta? Pentecostais, neopentecostais, né? Assim como as assembleias, algumas igrejas batistas, todas as outras pentecostais e as neopentecostais como a Universal, Graça, Renascer, Igreja Mundial, né? Bom, mas eu conheço o bispo Celso já há um bom tempo, de alguns debates do Orkut, na internet, e ele fala que algumas igrejas
neopentecostais não são evangélicas. Sim, eu citei algumas, né, das neopentecostais, e dentre elas algumas eu não considero evangélica por alguns princípios, tá? Mas não vou entrar nesse detalhe. Quem quiser saber mais, procure saber mais no Orkut, ok? Ou me pergunte pessoalmente, ou via e-mail, amém? Basta enviar um e-mail para celso_melo com 2 L's, @ig.com.br. Vamos voltar ao assunto. A grande pergunta é: Deus é surdo? A maioria dos católicos me abordam dizendo isso. Ah, mas eu não vou na sua igreja ou nas outras igrejas porque vocês gritam muito e Deus não é surdo. Bom, eu gostaria até de dizer que há controvérsias, mas não há controvérsias, né? É uma realidade. Deus não é surdo. Mas as pessoas interpretam o que acontece dentro das nossas igrejas de forma diferente. O que acontece perdoem a voz mais uma vez, o que acontece é que, embora Deus não seja surdo, algumas igrejas têm liberdade para se expressar da maneira como querem. Através do clamor, através de uma adoração extravagante, através do barulho. Isso vai de cada um. Cada um fica na igreja que quer, cada um fica na igreja que tem mais a sua cara, que tem mais a ver contigo. Você não é forçado a ficar numa igreja. Como eu falei, existem as igrejas tradicionais. Tá? Não tenho nada contra nem igreja tradicional, nem igreja pentecostal, porque eu tenho um pouquinho de cada coisa dentro do meu ministério. Então vamos lá. Em Mateus 6, versículos 5 e 6, vamos dar uma abridinha. Mateus 6, versículos 5 e 6. Aqui, como se deve orar? Quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e orarás a teu Pai que está em segredo. O teu Pai que vê em segredo te recompensará. Amém? Mais uma vez, perdão pela voz, eu já estou com uma certa dificuldade de falar devido ao tempo frio, ao cansaço. Eu tomei um pouco de café também para esquentar um pouquinho, né? Isso tudo está atrapalhando, tá? Não é nenhuma dificuldade de leitura ou de expressar, mas a dificuldade temporal. Amém? Então, amados, as pessoas falam muito sobre isso. É só entrar no quarto e falar em segredo com Deus. Fazer oração quietinho, no silêncio, lá no quarto. Amém. Amém. É isso que a Bíblia diz, sim. Porém, em momento algum se aplica quando você usa maldosamente a frase Deus não é surdo. As igrejas gritam muito. Você está usando de maldade ao fazer isso. As igrejas gritam muito e Deus manda orar no quarto, no silêncio. Aí há uma diferença. Primeira diferença, local. Igreja e quarto. São locais diferentes. Se for para levar em consideração que tem que orar só no quarto, você não precisa mais ir à igreja. E aí você anula toda uma Bíblia. Amém? Então, se você tomar esse versículo e interpretar ele de forma errada, você anula toda a Bíblia. Há necessidade de ir à igreja, há necessidade de estar na igreja, de congregar com os irmãos. Tá? Como é bom que vivam